Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e eu gostaria de comentar com vocês alguns pontos que eu acho interessantes, que são os grupos que odeiam este canal aqui, geralmente que possuem tendências separatistas. Há algum tempo eu já venho comentando que, na minha opinião, estes grupelhos são uma espécie de oposição controlada, uma engenharia social, ou seja, são propositalmente extremizados a fim de dilacerar a unidade interna, uma ação propriamente algorítmica que as potências estrangeiras utilizam para fomentar separatismos internos. Não é nenhuma novidade pegar pequenos quistos e potencializá-los para basicamente trucidar uma nação de dentro para fora. Em alguma medida, a gente pode dizer até mesmo que a Ucrânia foi uma obra nesse ponto de ambos os lados, desde russos ajudando a fomentar os movimentos separatistas da fronteira leste, como também o próprio Ocidente, extremizando grupos literalmente NS, né? Eu não posso utilizar o nome correto aqui no YouTube. A grande questão é que aqui no Brasil também a gente tem alguns problemas estruturais relacionados à geografia brasileira e também aos problemas de imigração do país. Tempos atrás eu entrei em uma baita polêmica a respeito de Santa Catarina e que eu não sei, eu não me arrependo necessariamente daquela treta em específico, mas eu acho que eu abri margem para N interpretações que não são tão interessantes. Então eu não sei, eu não pego mal com quem interpreta errado ou me odeia por aquela intriga lá do Oktoberfest. Confesso que eu me expressei mal naquela situação, mas existe um quê de fatualidade ali naquela discussão. Em primeiro ponto, a gente tem que pegar esse movimento, né, o Sul é meu país, e começar a analisar de forma mais metódica. Todo o separatismo no Brasil, ele tem uma justificativa um tanto quanto singular. Por exemplo, os rio-grandenses, eles são propriamente latinos, são propriamente brasileiros acima de tudo, mas a sua tendência separatista, quando existe, ela tem a ver com uma romantização da Farroupilha, que por sua vez foi fruto de uma disputa geográfica entre portugueses e espanhóis, fruto da geografia do local, o modo de sobrevivência, a cultura que se deu através dos meios econômicos que ali existiam e a indefinição das fronteiras dos estados recém-criados. Então existia um grande vácuo para delimitar de forma artificial, como é natural dos estados modernos, o que aquela região era exatamente. E isso vale para toda a região do Cone Sul. A gente tem que observar ali que os domínios brasileiros eram bastante subjetivos, os próprios projetos da Argentina, que não sabia exatamente o que ela seria, que tamanho ela teria, quais seriam seus territórios, e desse grande xadrez que teve ali, a gente teve o surgimento do Uruguai, a gente teve tanto a experiência republicana da Farroupilha como a reintrodução dos rio-grandenses ao Brasil de forma permanente e que passaram a se sentir brasileiros de fato, além da delimitação das fronteiras argentinas e um melhor assentamento das relações da Argentina com a Bolívia e o Paraguai. Todo esse contexto, a gente já tem uma live aqui no canal que a gente fala sobre a Guerra do Prata, recomendo que vocês assistam para ter uma noção maior. Ou seja, a gente começa a observar que a geografia se impôs nesse sentido, porque ela moldou os modos, ao mesmo tempo que teve um terreno ali de incerteza se eram posses ancestrais de portugueses ou espanhóis, ou o que eram aquelas pessoas que estavam ali. Existia um problema de identidade que resultou, aliado às condições geográficas, no separatismo rio-grandense. Felizmente, nós conseguimos superar essa crise e reintroduzi-los para formar o Brasil colossal como nós temos hoje. Em outra forma, nós temos Santa Catarina, que foi um estado bem povoado por portugueses, tem cidades com arquitetura portuguesa riquíssimas, tem tradições ancestrais dos povos portugueses que ali colonizaram e replicam essa cultura tradicional até os dias de hoje. O grande ponto ali que foi uma cagada histórica e não tem, vamos dizer assim, um culpado, é a imigração germânica. Tô dizendo que a imigração germânica foi algo ruim? Não, não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que estes imigrantes foram alocados naquelas terras para colonizá-las, só que sem um preparo do Estado Nacional para recebê-los, para dar suporte
e para assimilá-los com a cultura brasileira e para dar uma inserção real à sociedade. O resultado foi algo perigoso, que foi uma sociedade mais estratificada, que não estava assim a par da sociedade brasileira, não tinha interesse real em assumir essa identidade e simplesmente achava que estava construindo um pedacinho da Alemanha ali. Devido ao descaso do passado, essas populações ficaram segregadas, essa que é a verdade. E a cultura não brasileira era muito poderosa, ao ponto de que é natural, mesmo para pessoas dos estados do sul, em especial Santa Catarina, terem avós que ainda falam em alemão, entre a família, entre conhecidos e coisas do gênero, não é nada espantoso. Só que isso é um flanco aberto, isso é perigoso. Quando você tem imigrantes que você não assimila, isso põe em xeque o monopólio e a hegemonia do Estado Nacional. Então o Vargas vai tomar a decisão extremada de proibir o alemão, o italiano, o japonês, de destruir relíquias de família e tudo mais, em um cenário de guerra. Eu não acho que foi a decisão correta, mas considerando o rumo que a situação tomou, foi um ponto que não tinha como você não atuar de maneira virulenta. Quando você vai empurrando com a barriga, o resultado dessa ação preguiçosa vai vir com uma ação assim, que é um descaso, um disparate. Então eu não vejo assim uma maldade propriamente, eu vejo um acúmulo de situações da qual aquela realidade não podia continuar persistindo. Aquilo ali era perigoso, principalmente no contexto de guerra. Então quando a gente olha para um separatismo catarinense, a gente está falando muito mais de uma falta de assimilação cívica, de uma falta de pertencimento, porque a cultura e os colonos que para lá não foram devidamente assimilados pela a pátria a qual eles foram recebidos. Tem muita gente que acha isso um absurdo. Eu tendo a acreditar que tem um componente de um certo racismo. Eu não tenho certeza se essa seria a palavra correta. Porque assim, se você olha um imigrante árabe na Europa, mantendo a sua fé e com os seus costumes, todo mundo se escandaliza. Fala, cara, ele tá destruindo a cultura europeia, ele tá substituindo. Mas ao mesmo tempo, quando você olha pra cultura brasileira, de matriz lusitana, católica, e você vê um imigrante alemão, luterano, falando a sua língua, querendo manter as suas tradições, ninguém se escandaliza. Por que o cara do Oriente Médio é um horror? Nossa, vai destruir a cultura nacional daquele país. E quando é o carinha com traços germânicos, não existe esse mesmo alarde. Eu acho que os dois casos são proporcionais e devem ser reprimidos de modo a garantir a cultura tradicional. Imigrou? Aceita as novas regras, amigão. Se quiser manter sua cultura, fica no seu país. A regra do jogo é essa, cara. A grande questão dessa discussão é que se a gente pula de novo, se no Rio Grande tem um quê geográfico, em Santa Catarina tem o quê étnico, a gente chega em São Paulo, tem um quê histórico, né? A tentativa de criar um bandeirantismo paulistano, um regionalismo ultra forte para tentar se desligar dos outros estados, é uma deformidade histórica, mas essa era o que alicerçava, né? O separatismo paulista, e alicerça até hoje o que resta dessa corrente nojenta. O que a gente pode depreender disso é que o separatismo ele pode ter fios condutores diferentes. São forças diversas que favorecem a desunião. E no Brasil, nós tivemos uma figura muito interessante nos anos 30 que comenta estas forças que unificam ou que dissolvem o país. Foi um pensador que era descendente de alemães, veio de família protestante, mas se converteu e se tornou um católico militante, inclusive sendo um expoente da geopolítica, introduzindo essa ciência no Brasil, como também um grande pensador da escola nova. Ele pensava pedagogia, mas de uma forma totalmente única, que era conciliando a fé católica com a escola nova. Então foi um expoente muito interessante, defensor da unidade nacional acima de tudo, de um Estado centralizado e nacional, ao mesmo tempo que era um grande defensor e um militante da fé católica. Este homem foi Everardo Beckhauser. Foi um baita de um intelectual e, acima de tudo, um católico. Ele tem um curso dele, que está em formato de livro, que é Introdução à Geografia Geral do Brasil, que é muito interessante, porque ele tanto explica
o que é a geopolítica, porque era uma matéria nova que estava sendo introduzida no país, como também ele vai progredindo as questões para como analisar os principais pontos da ciência do Estado brasileiro e como isso implica a posição geopolítica do Brasil. Então, em primeiro ponto, ele aponta o estudo da ciência do Estado, ou seja, o direito como forma de organização, aquilo que diz como as instituições de um Estado funcionam, a sociologia como a forma como seu povo opera, sua cultura, sua mentalidade, e a geografia, que é a área delimitada onde um Estado é soberano, onde o Estado exerce o monopólio da força e onde ele tem para se desenvolver. Até o advento da geopolítica, isso tudo era separado. E ele vai apontando justamente quais matérias você precisa estudar de forma coordenada, interdisciplinar, para você entender a definição de Estado em si. Ele vai apontar que até então as pessoas pegavam uma destas três para falar de um país como um todo ou do Estado nacional, quando na verdade são necessários 3 fatores para você entender uma nação. Em outras palavras também, ele vai colocar a geografia como território, o direito como estudo das leis, a sociologia como estudo da cultura, e ele acrescenta também a economia como estudo da estrutura, como este país opera, até porque ele vai apontando também alguns caminhos de críticas e reconhecendo certa importância do marxismo, né, do materialismo histórico, que ele, por um lado, traz dados que revelam como uma sociedade opera, mas que se você leva essa metodologia como única, como verdade universal, isso você deturpa o seu objeto de pesquisa. Na opinião dele, então, o Estado é um ser vivo que pode ser visto internamente, através dessas estruturas, como também externamente, a partir do ponto de vista das relações internacionais. Como esse Estado tem características próprias, cada nação tem um comportamento histórico que o personifica, mais ou menos como a pessoalidade de uma pessoa. Todo mundo tem uma personalidade específica que lhe é característica. E ele diz que os estados, as nações, também são dessa forma. Através dos séculos, ainda se mantém uma forma de agir, de pensar, de tocar essas relações com os vizinhos, com aliados, inimigos, etc. Mas o mais importante, o Estado é resultado das experiências de um povo assentado em um território regido por um sistema político, ou seja, aquelas forças que eu comentei, o direito, a sociologia e a geografia. O principal ponto das teses do Everardo vai ser o que ele chama de forças centrípetas e forças centrífugas, ou seja, forças que unem e forças que separam, ou seja, as posições que um Estado nacional deve adotar para fortalecer ou enfraquecer o seu domínio. Então, ele vai ser um grande estudioso da história do Brasil também, vai observar principalmente o Brasil pós-independência, quais foram as medidas que nós tomamos ao longo da história que fortaleceram a integração, o desenvolvimento, o fortalecimento das instituições, e quais foram as ações que nos enfraqueceram, que fizeram surgir movimentos independentistas, separatistas e coisas do gênero, que botavam em xeque a integridade do país. Então, eu acho muito interessante porque ele foi o Saquarema do século XX. Ele era literalmente um católico, monarquista, admirador do Estado Central forte, consolidado pelos estadistas do Império. Mais ou menos o que eu faço aqui no canal, não sei se você percebeu. Ele aponta algumas dualidades centrais aqui, que eu vou citar para vocês. Exército Nacional fortifica a unidade. Milícias estaduais enfraquece. São pontos de tensões que favorecem o desagregamento. Unitarismo reforça, porque você põe uma autoridade comum, que é o centro, a cabeça do Estado, em todos os estados que pertencem, as províncias que pertencem a esse nosso império. Por outro lado, o federalismo é o que cria e dá poder às oligarquias regionais que, ocasionalmente, como nós vimos através da história, podem começar a conspirar contra a União, contra o poder central. Ou seja, federalismo é antinacional e favorece a fragmentação. Imigração distribuída e raças segregadas. Ou seja, ele vai tanto pegar o panorama histórico do país, como também as imigrações que aconteceram no final do século XIX e início do século XX. Inclusive, eu falei o caso de Santa Catarina, que é um problema, em partes, problema
Não sei se estou ofendido, catarinense. Existem quistos étnicos ali que gostam de duvidar da unidade do Brasil. A grande questão que ele colocou é você colocar punhadinhos de imigrantes dispersos e prontos para serem assimilados pela nacionalidade, de forma que eles não formem grupos segregados que sirvam para futuras contestações do Estado. É por isso que ele fala: imigração distribuída fortifica o Estado Nacional. Raças segregadas enfraquece o Estado Nacional. Educação versus regionalismo. Como eu disse, ele foi um entusiasta da Escola Nova e do catolicismo. Então ele deu uma convertida na Escola Nova. Ele defendia os preceitos de modernização da educação, ao mesmo passo que ele via uma forma de fortalecer o catolicismo nessa nova escola que ele desejava. Pegar aquelas ferramentas e utilizá-las de forma a fortalecer a identidade e a fé. Então, para ele, se a sociologia é parte do estudo do Estado e o interesse dele é fortificar o Estado Nacional, a educação estatal e obrigatória poderia servir como base para você formar cidadãos que se entendam como cidadãos brasileiros que têm um grau de civismo elevado. Assim, com a educação sendo estatal, ou seja, igual no país inteiro, seria uma forma de nivelar todos como brasileiros com um preceito básico para chegar à sua fase adulta, né? Por outro lado, tem o regionalismo, que são concepções e tradições regionais que, dependendo de como elas são tocadas e geridas, elas podem se tornar uma ameaça à nação. Como foi o caso de São Paulo em 32, quando ela estava repleta de oligarcas e começaram a utilizar de teses de um revisionismo meio barato para tentar insuflar a população comum a um separatismo, mas também houveram muitos outros casos de regionalismo que desembocaram em revoltas, levantes. Através da educação estatal e no país inteiro, é possível domesticar esse regionalismo para que ele seja positivo à nação, e também você consegue quebrar essa ignorância, porque a educação é compulsória. Ou seja, você consegue adestrar e ter um controle, você gerir essa situação que o regionalismo pode acabar desembocando nas suas faces negativas, né? Outro ponto que ele coloca é distribuição territorial planejada e divisão desigual. Quando ele fala em distribuição territorial planejada, ele suscita um debate histórico também, que muita gente torce o nariz, mas o fato é que o Brasil, ele não pode ser federalista porque ele não tem uma cultura provincial. Ele não tem uma cultura dos estados. Os Estados Unidos, por exemplo, que é um país federalista e que funciona, existe uma tradição dos estados se vendo como órgãos independentes. Eles são os Estados Unidos, então o estado precede a própria nação. Enquanto aqui no Brasil, a gente construiu artificialmente as linhas dos estados. Por várias vezes nós temos diversas fronteiras, linhas diferentes. Essas linhas dos estados não respeitam um caráter cultural ou que nasceram organicamente. Se você for pegar mesmo o processo de colonização, a cultura paulista se adentrou o centro-oeste, foi para o sul, a cultura sertaneja interiorana no norte do país, a cultura da Casa Grande no Nordeste brasileiro, nenhum deles se restringiu às linhas dos estados que nós temos hoje. Então a gente pode dizer que, grosseiramente, a gente tenta definir identidades regionais com o nome dos estados, mas a verdade é que essa cultura regional ela não respeita as fronteiras definidas institucionalmente pelos estados. Ou seja, desde o princípio a gente já mudou as linhas que definem os estados várias vezes, sem dar o mínimo de respaldo natural ou de uma ordem orgânica ou qualquer coisa do gênero. Desde o começo, desde 1500, a gente só divide conforme a utilidade administrativa. Só que isso sempre foi feito de maneira desigual. E o impacto disso no Brasil independente é que, ao longo do tempo, cada província tinha um peso político diferente. E na visão de Everardo, isso era perigoso, porque você pode começar a ter uma relação de tensão entre aquelas que têm muito poder político e aquelas que quase não têm, porque isso gera, possivelmente, uma onda separatista de não representatividade política. Além de que a má distribuição dos territórios também impacta no desenvolvimento da infraestrutura, no aproveitamento do território propriamente dito. Então Everardo, ele via o útil e o agradável em você
mais uma vez, redesenhar os estados brasileiros inteiros, o dividindo de forma igual, para que todos os estados ou províncias tivessem o mesmo peso político e o Estado central pudesse se impor com mais força perante eles. Isso desfavoreceria movimentos separatistas, além de garantir uma maior presença do Estado para o desenvolvimento regional de cada região, além de interligá-las com mais força. Isso tem tudo a ver com o próximo tópico, que é infraestrutura versus grande extensão territorial. Ele está dizendo aqui que pequenos países são melhores do que grandes países? Não é isso. Apesar de que o formato do seu país influencia sim no surgimento de movimentos separatistas, de coesão ou não do seu país, por exemplo, países muito estreitos, eles tendem a querer se dividir em norte e sul, ou fronteiras quebradas, né, com outro estado-nação. Enfim, tem vários tipos de fronteiras que colaboram ou prejudicam a unidade. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que um país grande sem infraestrutura é perigoso, porque não tem linhas de comunicação. Então, para o Brasil, que é um país continental, o mais essencial é você tentar criar uma forma de comunicação instantânea. Então, é extremamente necessário entrar na era a vapor, você fazer as suas grandes malhas ferroviárias, tornar o país compacto, mesmo ele sendo gigante. E como que você torna algo gigante compacto? Comunicação rápida, um estado presente de ponta a ponta. E é engraçado que até hoje a gente não resolveu essa pendência que é basilar. É assim, a coisa mais importante para um país continental é essa comunicação rápida e instantânea, tanto em logística quanto em comunicação mesmo, tete a tete. Então perceba que ele desenha toda a sua teoria política com base nisso, analisando quais as medidas que a gente precisa para centralizar o país. Porque a centralização é sinônimo do Estado moderno. E o Estado moderno é o único que é capaz de ser um motor do desenvolvimento. Isso significa que quanto mais centralizado e mais poder de ação nacional nós tivermos, mais capacidade de soberania e desenvolvimento nós teremos. Então, esta centralização é essencial para nós meio que reafirmarmos a independência do Brasil, coisa que está a fazer até os dias de hoje. Ele tem alguns outros pontos interessantes que estão meio datados, tipo mudança de capital para o centro do país, coisa que foi feita, né, com Brasília. E meio que a gente pode deixar por aqui para o vídeo não ficar tão extenso assim, mas um ponto que vale rapidamente ser abordado também é que além desse entusiasmo do estudo do Estado, como ele funciona, sua natureza, ele também foi um grande educador, né? Ele foi o expoente da igreja na área da pedagogia aqui no Brasil. E ele correlaciona muito as duas questões, né? De como a educação é basilar, inclusive, para a fortificação da nacionalidade. E para ele, a nação ela teria que ter duas educações. E nesse ponto ele dialoga muito profundamente com a própria cosmovisão do Bonifácio, de como o Brasil deveria ser gestado. Bonifácio via um país gigante, mal habitado, e a nossa população dispersa era composta por massas desiguais. Era difícil você imaginar que através da democracia, de um igualitarismo, sem um Estado que pudesse desenvolver plenamente o seu povo, poderia dar bons resultados. Nesse sentido, nessas circunstâncias, a democracia só seria penosa ao Brasil. E de fato é uma realidade até hoje. A democracia só aprofunda os nossos problemas. Na visão de Bonifácio, e depois a gente percebe nas entrelinhas em Beckhauser, é que eles percebem que até o Brasil alcançar um desenvolvimento aceitável, é necessário uma divisão real entre uma elite patriótica nacional que esteja qualificada e administre o Brasil até o seu desenvolvimento, para aqueles que, sem a instrução devida, que é a grande massa, possam ser os braços fortes da nação. Então, é um regime aristocrático, propriamente. É um Estado centralizado, aristocrático. Esse é o ponto da análise. Para muita gente soa feio, soa mal, mas é uma realidade que você não vai conseguir driblar. O Brasil é assim e necessita desse modelo para o desenvolvimento. Enquanto você não passar por ele, você não vai alcançar o nivelamento da população. Então não adianta querer dar um salto maior que a perna. A aristocracia nacional é uma inexorável do Brasil. É necessária para o nosso próprio bem. E para ele, em um contexto moderno, que agilizasse esse processo de desenvolvimento do Brasil para passar a equipará-lo, passava por uma educação técnica
E aí ele separa em 2 níveis, né? A educação básica e a superior. A básica para Everardo seria a fixadora de valores nacionais, que estaria não só a instrução básica no que a gente meio que depreende instintivamente, né? Ensinar a falar, escrever, matemática básica, noções gerais, mas ele apontava como central o ensino religioso e práticas cívicas, ou seja, aprender sobre a história do seu país, seus heróis, o hino, o amor à pátria, ao mesmo tempo, né, reconhecer a importância do catolicismo no desenvolvimento histórico do país, ter amor à vida e a Deus. E no segundo ponto, esta foi a educação básica, no segundo, a educação superior, que seria restrita a uma elite, enquanto na básica, aqueles que não teriam vocação à elite teriam uma educação técnica para servir à nação, a educação superior ficaria reservada a formar uma elite, quase num sentido aristocrático mesmo, que seria qualificada a ocupar os cargos no governo. Ou seja, os melhores devem estar à frente do Estado, e não do jeito que é hoje. A ideia aqui, eu creio que ele tenha sido influenciado pelo pensamento germânico nesse sentido, né? De você qualificar de uma forma tão grande o funcionalismo público que seja sinônimo de altivez, de trabalho bem prestado. Basicamente o oposto do que se construiu, né, até os dias de hoje. Então esse eu acho que é um ponto importante também, porque não vai ter como a gente pensar em desenvolvimento sabendo que no contexto de modernidade o Estado é o motor que desenvolve a nação. Não tem como você pensar em uma reforma desse nível, dessa magnitude, sem esse processo de analisar friamente os nossos padrões sociais, como tirar o proveito máximo de cada setor da sociedade e, assim, tem alguma medida pragmática, mas ao mesmo tempo entender que uma nação é feita de corpo e espírito e harmonizar essas duas coisas de forma consciente e não só idealista. Bom, o vídeo é esse aqui. Me digam aí o que vocês acharam de Everardo Beckhauser, se vocês já conheciam ele. E bom, se não conheceram ele, eu espero que vocês tenham se interessado um pouco, vão correndo atrás das obras dele, tem uns PDFs aqui ou ali na internet, mas eu recomendo vocês comprarem os livros mesmos, porque é uma literatura extremamente rara e, assim, é difícil achar coisa dele na internet, já vou adiantando. Vou pedir para vocês deixarem um comentário, um gostei, se não for inscrito, se inscrevam aí. E lembrando vocês que agora nós temos o clube de membros com conteúdo exclusivo para o pessoal lá. Então eu estou fazendo uma série esse mês de abril sobre os grandes ativistas católicos do século XX. E mês que vem, quem sabe, a gente pode falar de grandes personalidades do Império, da Colônia, do Exército Brasileiro. Enfim, eu vou variando mensalmente, mas sempre vão ter uma espécie de mini documentário sobre grandes personalidades brasileiras que edificaram a nossa pátria. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo.